Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, antes de começarmos o vídeo de hoje, já vai dando like, já vai se inscrevendo no canal. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, tá bem? Gente, o seguinte é esse. No vídeo de hoje, nós vamos falar de uma coisa que muita gente se confunde. O uso dos porquês. Mas por quê? Tantos porquês, não é? Vamos lá? Então, eu tenho porquê separado sem acento, porquê separado com acento, porquê junto com acento e porquê junto sem acento. Aí meus alunos perguntam, professor, não poderia ser apenas um porquê para tudo? E a gente vai responder agora. Então a gente usa o porquê separado sem acento, gente, nas frases interrogativas, diretas ou indiretas. Professor, o que são frases interrogativas diretas e indiretas? As interrogativas diretas são aquelas que você vê de imediato o uso da interrogação e o porquê vem no início. Quando isso acontece, interrogativa direta. Olha aqui no exemplo em vermelho, por que você fez isso? Inicia com o porquê e termina com uma interrogação. Inicia com o porquê e termina com uma interrogação. Interrogativa direta. Então, eu inicio com o porquê separado, sem acento. Aí nós vamos agora para o segundo exemplo. Não sei por que você fez isso. Gente, prestem atenção. Não sei por que você fez isso. Aqui eu tenho uma pergunta indireta, uma frase interrogativa indireta. Por quê? Automaticamente, quando essa pergunta indireta é feita dentro do processo comunicacional, você vai perceber que me obriga a dar uma resposta. Por exemplo, não sei por que você fez isso, Paula. Paula prontamente vai trazer para mim uma resposta. Então aí eu tenho o quê? Uma interrogativa direta e uma interrogativa indireta. Qual a diferença das duas? Na primeira frase, eu tenho aí o porquê iniciando, não é? E termina com uma interrogação. Frases interrogativas diretas. Porquê separado, sem acento. Frases interrogativas indiretas, sem a presença de uma interrogação. Não sei por que você fez isso, mas perceba que essa frase me obriga a dar uma resposta. Outro momento também para se usar o porquê separado sem acento, gente, quando ele equivale aos termos pelo qual, pelos quais, pela qual ou pelas quais. Exemplo. São muitos os lugares por que passamos. São muitos os lugares pelos quais passamos. Substitua ali o porquê, que está aqui grifado em vermelho, pelo termo pelos quais. E se for possível essa substituição, eu utilizo porquê separado sem acento. Outro momento também, essa é a razão por que eu vim aqui. Essa é a razão pela qual eu vim aqui. Se eu puder fazer essa substituição, o porquê vai ser separado e sem acento. Recapitulando para vocês. Porquê separado sem acento no início de frases interrogativas ou em frases interrogativas indiretas. Frases interrogativas diretas são aquelas que são demarcadas pela interrogação. Frases interrogativas indiretas são aquelas que não fazem uso da interrogação, ok? Ou posso também utilizar o porquê separado sem acento, quando eu puder substituir pelos termos pelos quais e pela qual, e suas variantes. O porquê, agora sim, o porquê junto e sem acento. Gente, enquanto eu utilizo o porquê separado sem acento para perguntar direta ou indiretamente, o porquê junto sem acento, eu vou utilizar ele para explicar ou indicar causa, porque ele é empregado como uma conjunção explicativa ou uma conjunção causal. Exemplo, não reclames, porque é pior. Percebam que esse porquê é pior apresenta uma ideia de explicação. Não reclame, porque é pior. Uma explicação. Agora veja outro exemplo. Faltou a aula porque estava doente. Esse porquê estava doente, esse porquê aqui, pessoal, indica uma ideia de causa, onde eu vou explicar, eu vou informar a causa de ter faltado. Faltou a aula porque estava doente. Eu estou, por exemplo, Ana Júlia faltou a aula porque estava doente. Eu estou mostrando a causa da falta de Ana Júlia. Mas na frase de cima eu tenho, não reclames, porque é pior.
Esse porquê pior apresenta uma explicação. Então, vamos lá. Porquê separado sem acento sempre para perguntar, direto ou indiretamente? Porquê junto sem acento sempre utilizado para responder? Essas respostas podem ser em uma explicação ou mostrando uma ideia de causa. Já o porquê, gente, junto e com acento, pessoal, esse é muito fácil. Ele é empregado sempre como substantivo. O que seria substantivo? Classe de palavras que nomeia seres, ok? Então, todas as vezes que o porquê junto com acento for utilizado, é quando ele estiver se referindo a um substantivo, ele está na função de substantivo. Esse porquê está assumindo a função de um substantivo. Significa o quê? Motivo, razão, causa. Normalmente, ele aparece o quê? Acompanhado por um termo determinante. E o que são esses termos determinantes, professor? São os artigos, são os pronomes, enfim, elementos que determinam esse porquê. Olha o exemplo. Não sei o porquê. Ó, gente, o porquê. Olha aqui pintado de azul, um termo determinante, um artigo. É um elemento determinante. Porquê. Então, eu sei que esse porquê vai ser junto e com acento. Não sei o porquê de sua atitude. Não sei o motivo de sua atitude. Não sei a razão de sua atitude. Não sei a causa de sua atitude. Então, percebam aí, esse porquê, ele está, gente, determinado. Quando eu uso um elemento determinante, um artigo, um pronome, um numeral, eu estou determinando esse porquê. Logo, ele será junto e com acento. No segundo exemplo, seus porquês não me convencem. Vamos lá. Você está numa confusão com o seu gerente. Aí você diz a ele, seus porquês não me convencem. O que é que acontece? Esse porquê aí está usado corretamente. Seus. Eu tenho ali pronome possessivo. Seus porquês não me convencem. Então, aí o porquê está determinado. Então, aí, junto e com acento. Certo, pessoal? Concentra aí e vamos para o próximo. Já o porquê separado e com acento, esse é muito fácil, gente. Sempre utilizado no final de frases interrogativas. Vamos lá? Cuidado para não confundir. O porquê separado com acento sempre será utilizado no final de frases interrogativas. Já o porquê separado sem acento, esse vai ser sempre utilizado no início de frases interrogativas diretas ou em frases interrogativas indiretas. Voltando para o porquê, separado com acento, ele sempre vai ter o que como um monossílabo tônico, ou seja, uma palavra tônica. Olha o exemplo. Você fez isso porque. Percebam, gente, no final. Você fez isso porque. Porque separado com acento. E olha a interrogação no final. Isso aí é uma frase interrogativa. Conclui com o quê? Com o porquê separado com acento. Pessoal, alguma dúvida até aí? Vamos seguir. Então, simplificando para vocês. Por que você fez isso? Porquê separado, sem acento para perguntar. Não sei por que você fez isso. Porquê separado, sem acento também para perguntar. Só que no primeiro caso, uma frase interrogativa direta. No segundo caso, uma frase interrogativa indireta. Fiz isso porque eu quis. Olha a minha resposta. Porque, junto sem acento, utilizado para responder, justificar ou explicar. Aí, não sei o porquê de sua atitude. Porque, junto com acento, utilizado sempre que vier um termo determinante. Pronome, artigo, numeral, entre outros termos que determinam esse porquê. Então, ele será junto e com acento. Já aí eu tenho outro exemplo. Você fez isso por quê? Porque separado e com acento, sempre no final de frases interrogativas. Ok, pessoal? Alguma dúvida até aí? Vamos seguir. Então fica aqui, gente, uma mensagem para vocês, utilizando aí
um anúncio publicitário muito comum do dia a dia, para que a gente possa refletir. Procura um dono de raça, porque o dono vira-lata eu já tive. Olha o porquê aí junto, sem acento. Porque ele está dizendo aí, explicando, justificando e respondendo. Olha ele dizendo aí o motivo, justificando aí o motivo dele querer um dono de raça. Porque muitos vira-latas ele já teve. Gente, com esse exemplo aí do final, eu deixo aqui uma mensagem para vocês, gente. Vamos cuidar mais dos nossos animais. Mas o mais aí é isso, gente. Alguma dúvida? Se tiver dúvida, deixa um comentário. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês possam estar estudando, se dedicando. Gente, faz parte. Tá? No próximo vídeo, a gente continua com mais temas interessantes para vocês. Um forte abraço, fiquem bem, fiquem na paz, porque a vida é uma festa. Ok, pessoal? E é isso, gente. Fiquem bem. Tchau, tchau.